O título dessa mensagem é Show Desânimo. Show Desânimo é o título dessa mensagem. Versículo 6, Neemias 4. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Essa mensagem já está, de certa forma, dentro do tema do acampamento. Desperta. Eu fui inspirado pelo presente que os professores do Ministério Ovelhinhas receberam no final da reunião de planejamento no último dia 26, mês passado. No pacotinho de suspiro estava escrito: suspire e tende bom ânimo. Isso deve ter sido coisa do Maria, da Olga, da Pati, né? E eu lembrei do versículo de Jesus falando lá em João 16: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu fiz questão de colocar no título, Arildo, o show, em lembrança da minha avó Alice. Ela morreu com 105 anos de idade, e todos os domingos, no sítio da família lá em Arandu, perto de Avaré, ou ela tocava as galinhas que ficavam na entrada da cozinha: show! Sai! Enxotava as galinhas, ou ela mandava a gente correr atrás das galinhas, para depois fazer a mistura do almoço. Aquele almoço de família, com a galinha caipira, aquele molho maravilhoso, macarrão e a salada fresquinha da horta, né? Nós estamos no mês de fevereiro e estar desanimado ou desanimada não é nada saudável, logo no início do ano. Ou quem sabe a sua situação já atravessa meses ou anos. Eu aprendi com a psicóloga, a Vera Rodrigues, nossa irmã, a quem consultei quando eu preparava essa palavra, que o desânimo é sintoma dos diversos graus de depressão, leve, moderado ou grave, e não uma doença em si. E que às vezes também ele é encontrado nos casos de tristeza existencial ou circunstancial. Ou seja, o desânimo murcha a pessoa. Ela fica apática, demonstrando um abatimento profundo. Pode começar com aquele sentimento de inutilidade, de derrota, mas da noite para o dia cresce.
Alguns ficam desorientados, outros se sentem fracos, querem fugir para se esconder. E o desânimo tem algumas características. Ele é universal. Todos em algum momento padecemos desse mal, cristãos ou não. É recorrente, acontece várias vezes na nossa caminhada, não se trata de um episódio único. É altamente contagioso, porque afeta quem está perto. Mas aí vem a boa notícia: curável. Pode ser vencido. Lidar com o desânimo é difícil, mas não impossível. Até porque para Deus não existe impossível. Por isso eu escolhi esses versículos do capítulo 4 de Neemias para comentar. Mostram a liderança desse homem sobre um grupo de judeus que havia retornado da Babilônia para reconstruir os muros de Jerusalém. E no começo todos estavam empolgados. Mas depois de certo tempo, desanimaram. Mas nós vamos fazer um apanhado histórico antes de chegar na reconstrução dos muros. Neemias era um homem que se destacava nos negócios e na política no Oriente Médio, na Antiguidade. Ocupava um cargo importantíssimo. Era copeiro do rei Artaxerxes. Repete comigo, Artaxerxes. Conseguiu falar Artaxerxes? Ele provava as bebidas, provava os alimentos antes do monarca ingeri-los. Uma pessoa de extrema confiança. Não só por testar a comida e a bebida, mas pelo acesso frequente à presença real e a tudo que ele ouvia e tinha que guardar, não podia sair espalhando por aí. Exercia grande influência. Qual era a situação de Israel? Vamos lembrar que a história judaica começou com Abraão aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Só 1000 anos depois, Israel começou a ter uma representatividade como nação, Saul, Davi, Salomão. E quando Salomão morreu, Israel tornou-se um reino dividido. 10 tribos migraram para o norte, ficaram em Samaria, e outras 2 foram para Jerusalém, ali na região. As do norte chamaram-se Israel e as do sul, Judá. Israel, essas 10 tribos, desapareceram após ser conquistada, Israel conquistado pelos assírios. Uns 300 anos depois dessas tribos sumirem dos relatos históricos, Jerusalém e toda Judá foram invadidas por Nabucodonosor, 586 a.C., que levou cativo a maior parte do povo. E o que os babilônios fizeram? Eles queimaram o templo, destruíram o muro protetor da cidade, saquearam os bens, arrasaram Jerusalém. Quem sobreviveu ao cerco foi preso, acorrentado como escravo e enviado para a Babilônia, a 1.300 quilômetros de onde eles estavam. E o Império Babilônico, que até então dominava, caiu. Ele caiu diante do rei da Pérsia, Ciro, o Império Medo-Persa. Ciro então passou a controlar os judeus, escravos. Mas Deus tocou no coração desse homem. E ele começou a enviar os judeus de volta para Jerusalém. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel, 80 anos depois, com Esdras, a reconstrução do templo. E aí veio Neemias, o copeiro do rei, que foi levantado para reconstruir os muros da cidade. Um breve resumo aí da história, até chegar nesse ponto. A história de Israel, é claro que continua. E como é que Neemias foi despertado para essa tarefa de reconstruir os muros? No início do livro, a gente vê que ele ficou com o coração partido, ao saber que o povo que vivia lá em Jerusalém estava em grande miséria e sofrendo desprezo pelos inimigos. Ele então chorou, lamentou, jejuou, orou,
colocou-se disponível nas mãos de Deus para ajudar as necessidades daquelas pessoas do seu povo amado. Então ele falou com o rei sobre o seu plano e o rei Artaxerxes se mostrou favorável. Então, além de orar, jejuar, ele fez todo um planejamento para a sua empreitada, que envolvia muitas variáveis numa viagem longa e perigosa. E Neemias chegou a Jerusalém, Soninha. Neemias chegou lá, animou o povo que morava naquela cidade, conversou com os líderes, observou com cuidado como é que estava a situação e começou o trabalho pesado de tirar entulhos, preparar a área, carregar as novas pedras e assentá-las. Então aí nós voltamos para o texto que lemos, capítulo 4. Tudo corria bem. Assim, versículo 6, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aí vieram as críticas pesadas dos inimigos, que usaram de várias estratégias: sarcasmo, zombaria, intimidação física, intimidação emocional. Estava configurado o quadro para pressionar os judeus trabalhadores a parar a reconstrução dos muros. Os mesmos muros que antes eles estavam empolgados para terminar. E diz a palavra que eles até tentaram reagir. O versículo 9 é animador. Nós oramos, porém, ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Orações e guardas seriam suficientes para resolver a situação. Vocês não acham? Podia ter parado aí, pronto. Termina o muro, vamos embora. Mas o desânimo já tinha se instalado na maioria dos trabalhadores e se manifestou de algumas formas. Reparem, nesse caso, como é que o desânimo se mostrou? Primeiro, através do cansaço. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Presta atenção, foi o povo de Judá que disse que a energia dos trabalhadores tinha se acabado. Judá era a tribo que liderava Israel, que tinha recebido muitas profecias, mas preferiu não acreditar nelas nesse momento. Jacó abençoou seu filho Judá, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, mostrando que ele seria um líder na família e que seus irmãos o louvariam. E que de Judá sairia o Messias. E foram exatamente as pessoas de Judá que começaram a pronunciar palavras de desânimo. Os carregadores haviam se empenhado por longo tempo, estavam, segundo Judá, fisicamente exaustos, emocionalmente esgotados, tropeçando, vacilando, cambaleando, não conseguiam mais levar as pedras, precisavam descansar. No início, aquela agilidade, trabalho duro, todos dedicados, mas quando chegou na metade da altura do muro, o negócio teria ficado pesado demais. E geralmente a metade de um empreendimento é mesmo um ponto crítico. Aquela construção na sua casa, aquele ânimo, você chama lá o arquiteto, o engenheiro, no papel, aquela coisa maravilhosa. Aí começa, quando chega na metade, aquela bagunça,
o pó que não acaba, os pedreiros que não param de falar, o dinheiro que vai rareando. E você pensa, nossa, está só na metade. Ou aquele carro que você paga parcelado, 6 anos, 5 anos, no final do segundo, você lembra que ainda tem 3 e o carro já está ficando velho, já começou a dar problema. Não é fácil. Aquela corrida que você vai participar de atletismo do CHAN, da USP, todo ano, e aí você fala, esse ano eu vou me esforçar mais. E você sai correndo que nem um louco. Na terceira quadra, pronto. Antes de chegar na metade, já dá aquele cansaço, né? Não é fácil, porque se nós não planejarmos bem, e Jesus já falou isso, nós corremos o risco de passar vergonha e ficar pelo meio do caminho. Você anda cansado? Você anda cansada? Segundo, frustração. É o mesmo versículo. Nesse mesmo versículo 10, nós temos 3 indicadores do desânimo. E os escombros são muitos. Judá falou, primeiro, que já desfaleceram as forças dos carregadores. E agora, que os escombros são muitos. Aquelas pedras velhas, secas, quebradas, espalhadas por todo lugar, junto com a sujeira, com a argamassa. Aqui no salão, até hoje, né, Mar? Nós estamos tirando sujeira da obra que foi feita. E haja pó, e haja varrer. Quantas caçambas não saíram daqui? Quando eles olharam para esses escombros, eles ficaram desanimados. Eles perderam a visão de que o muro seria terminado. Porque aquela coisarada toda atrapalhava de chegar ao que realmente interessava. E em toda a obra aparece, né? O lixo vai se acumulando, a gente sabe disso. Parece que se multiplica e não adianta. A questão é aprender o que fazer com essas coisas para que elas não nos desviem, essas coisas não nos desviem do plano original. Imagina um filho. Se nós fixarmos na quantidade de fraldas que ele vai usar, no quanto isso vai custar, os gastos com as escolas, nos investimentos de tempo e esforço para que amadureça, nós vamos perder a alegria de uma criança em crescimento e da contribuição que essa criança que vai crescer, que vai virar um homem, uma mulher de Deus, pode causar à sociedade, à igreja sendo usada por Deus. Os pais deixam de desfrutar do senso de realização por causa do, entre aspas, entulho, o entulho que custa caro. Quais são as quinquilharias da nossa vida? Coisas do dia a dia que consomem as energias, que atrapalham, que impedem que a gente faça aquilo que é importante, que alcancemos os nossos objetivos. Do que devemos nos livrar? O autor de Hebreus, no capítulo 12, fala que a corrida cristã deve ser com os olhos em Cristo. E a gente deve, enquanto corremos, enquanto caminhamos, nos livrarmos de todo o peso, de toda a carga, que deve ser entregue constantemente a Deus para nós sermos aliviados. Mas não só dessas cargas, e também do pecado que está colado em nós e que a todo tempo nos atrapalha. Primeiro, sintoma do desânimo, cansaço. Segundo, frustração. Terceiro, fracasso. Está aí nesse versículo 10.
de maneira que não podemos edificar o muro. Já não tem mais forças, o entulho é enorme, não dá mais. Esquece, pula, vai para a próxima, abandona essa. A confiança do povo foi embora. Aquela gente sofrida ficou desiludida. Não podemos fazer isso. É impossível. Besteira tentar. Esses trabalhadores perderam o vigor, ficaram para baixo, sem motivação. Vou repetir, ficaram para baixo, sem motivação. Às vezes nós olhamos para a igreja e ficamos sem motivação. Às vezes nós olhamos para a nossa família e ficamos sem motivação. Tudo perdeu o sentido de ser realizado. Aquele vazio esmagador, uma ideia fixa de que aquele trabalho nunca seria terminado. Como é que você trata o fracasso na sua vida? Tem uma teologia de que nós, cristãos, somos vencedores. E que se isso não acontece é por causa que você está em algum pecado. É mentira isso. Nós somos pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus e erramos e fracassamos. E temos a vantagem de continuar com Deus conosco, o Emanuel, para seguirmos em frente e para recomeçarmos. Tem gente que sente autocomiseração, coitadinho de mim, eu não consigo terminar isso. Ou começa a reclamar, como sou burro. A palavra do Ed, burro, porque ele falou outra vez, qual que era o sinônimo de burro? Nécio, isso. Como eu sou nécio. Isso não dá. Como fui inocente de achar que eu conseguiria, de começar algo tão complicado. Ou ainda culpa os outros. Está vendo? Está vendo, Teté? Me abandonaram. Eu ia chegar lá, mas me largaram no meio do caminho. Não fizeram a parte deles. Nunca a culpa é da pessoa. Eles me prejudicaram. O que pensamos a respeito de nós deve ser sempre com moderação, como disse Paulo a Romanos. Nem mais, nem menos. Com equilíbrio. Por isso, a atitude que nós tomamos diante das viradas da vida faz toda a diferença. Porque nós entendemos que Deus está conosco, Ele está no controle. E que tem mais pela frente. Porque se já tivesse acabado, você tinha morrido. A tua sequência, a tua história tinha acabado ali. Mas não. E o que você vai fazer depois desse fracasso? Ele pode reverter todas as dificuldades, Deus pode reverter em bênçãos. E aí vem o quarto. Então, nós vimos, versículo 10, 3 sintomas. Cansaço, frustração, fracasso. E agora, versículos 11 e 12, medo. Disseram, porém, os nossos inimigos, versículo 11, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. E aí, no versículo 12, os judeus que habitavam ali na vizinhança disseram, 10 vezes eles nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós.
intimidação. Os inimigos dos judeus, nós sabemos, eles não queriam, é claro, que os muros fossem construídos ou reconstruídos, porque isso representaria segurança e defesa para o povo. Assim, primeiro eles criticaram os judeus, depois eles zombaram, ridicularizaram e, por fim, os ameaçaram. Nós vamos pegar vocês, nós vamos matar vocês. Continuou, nós estamos chegando no pedaço. Palavras que trouxeram insegurança para aquele grupo, instabilidade emocional. E os judeus que moravam perto do inimigo ali, na divisa, desanimaram outros. Nós vamos ser atacados de todos os lados, não vai adiantar nem tentar escapar. Nós conhecemos eles são violentos. E quando a gente fica perto de uma pessoa negativa, por algum tempo, a gente vai, parece que é por osmose, vai pegando aquilo, vai assimilando aquilo. Você começa a acreditar que realmente vai acontecer. Nenhum de nós aqui é livre de medos. Medo de ser criticado, de ser humilhado, de sofrer, de não ser capaz de realizar algo, de empreender, de ser pressionado demais, espanar. Medo do jeito que as pessoas te veem, medo de perder o emprego, a sua estabilidade financeira, de algo acontecer com os filhos, de ficar sem amigos. A reação natural ao medo é sempre correr. Alguns até reagem com raiva. Aí causa aquelas confusões, né? Ou enfrentar aquilo, enfrentar aquela situação, com o amor de Deus nos amparando, se nós cremos realmente em Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito. E o apóstolo João já nos falou que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem está com medo fica desanimado. E Neemias, como líder sábio, homem de Deus que era, ele percebeu o que estava colocando as pessoas naquela situação negativa e partiu para algumas ações, a fim de corrigir isso, para eles não desistirem. Reorganização. Ele reorganizou o povo. Versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias estabeleceu um novo jeito, um novo sistema, visando o mesmo objetivo. Buscou uma nova atitude, uma outra abordagem. As pessoas espalhadas por toda Jerusalém, elas estavam espalhadas, trabalhando. Foram reunidas de acordo com as suas famílias. Olha, ele pegou as famílias e colocou próximas. Trabalhando uma aqui, outra ali, outra parte do muro. Conectados, sim, os trabalhadores, mas em famílias, para fortalecer o apoio mútuo, para fortalecer a harmonia entre eles. Ele concentrou os esforços na preservação da vida, tá certo? Eles tinham que sobreviver caso houvesse mesmo um ataque, como estava sendo anunciado.
mas não desistiu da reconstrução dos muros. Se alguém na família estivesse desanimado, os outros membros o levantariam. O novo formato de unidades familiares traria um encorajamento, porque eles deixariam de olhar para si mesmos com autopiedade. Ó como eu sou pouco e estou aqui. Ó como a minha família está aqui comigo nesse momento. E como a família é importante. É propósito de Deus que vivamos em família, para enfrentarmos as situações difíceis que nos aparecem, juntos. Por isso que a igreja é comparada à família. Somos irmãos. Temos o mesmo pai. Somos sim adotivos, mas dentro da mesma família. Salomão, na sua sabedoria, disse lá em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Porque o trabalho rende mais. Porque se um cai, o outro levanta. Porque se tem frio, os dois se esquentam. Se alguém vier contra, a resistência ainda vai ser maior. E com Deus no meio, vai ser uma força que o inimigo não vai conseguir resistir. Então, Neemias precisou interromper o trabalho para rearranjar as famílias. Isso também foi importante, porque permitiu que elas descansassem. Umas pequenas férias. Faz bem. Se você anda aí, numa hipervelocidade, começando a ficar doente, descanse. Tire um tempo com sua família, com seus filhos. Isso nos ajuda. Não à toa Deus nos ensinou, Ele criou tudo em 6 dias. No 7º, Ele descansou. Dá um cutucão que está perto de você e fala assim: você está dormindo, irmão? Não. Você está descansando, irmão? Sim, você está descansando, irmão? Como tem sido o seu descanso? Ovídio, você anda descansando bem? Tem que descansar. Cadê a Josi? Rafa? Está lá com os filhos. De vez em quando você precisa dar um descanso para ela, hein? Eu sei que o Rafa ajuda muito a Josi. Outro ponto aí, que Neemias fez, versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Você pode repetir isso comigo? Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Ele se lembrou do Senhor e ele disse para o povo: lembrem-se do Senhor. Esse texto mostra, conferir pessoalmente como tinham sido as mudanças feitas no sistema de trabalho. Percebeu que estava indo bem. Aí ele falou com as autoridades e com o povo: não temam. E o mais importante, lembrem-se do Senhor, o Deus de Israel. Tira os olhos dos escombros, das ruínas, das circunstâncias, de vocês mesmos. Olhem para o Senhor, Ele é com vocês. E aí ele cita 2 características desse Deus, que eu imagino ele tenha pensado ser suficiente para animar aquela gente. Grande, muito maior do que qualquer dificuldade, inclusive a que eles estavam enfrentando, e temível, que deveria provocar no povo
temor, reverência, culto, reconhecimento dessa autoridade. E nos adversários, causar pavor, medo. Que Deus maravilhoso eles tinham. No decorrer da história, Israel chegou ali como nação pelas mãos de Deus. Deus que estava presente naquele momento, quer eles sentissem ou não, que queria o melhor para o seu povo, incluindo o bem-estar de viver numa cidade fortificada, murada, onde pudessem cultuá-lo num templo, poderoso para sempre, antes, hoje e depois, passado, presente e futuro. Ele daria forças para a vitória sobre as dificuldades. Nós temos no Novo Testamento palavras de incentivo de Jesus, dos apóstolos, escritas com a inspiração do Espírito Santo, para que a gente não desanime. Quer ver? Vocês vão ler junto comigo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso. Tende bom ânimo. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. A palavra. Leia a palavra, decore a palavra, proclame a palavra, lembre-se do Senhor. Lembre-se das promessas de Deus. E Neemias ainda incentivou os trabalhadores a assumirem uma postura de batalha. Ele resistiu, que está no versículo 14, que é o último ponto. No finalzinho, depois dessa parte que nós lemos, lembrai-vos do Senhor grande e temível, diz o seguinte: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Não deveria haver rendição ao desânimo sem lutar. Era hora de ação. Havia um trabalho a ser feito. Uma exortação aí, para ficar firme, para lutar pela fé, para ser forte na guerra. Um equilíbrio entre fé e ação. Edificar e batalhar. Tanto foi que dali para frente, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os carregadores tinham numa das mãos a carga e na outra a arma. Com o incentivo de Neemias, eles decidiram persistir, permanecer no que se dispuseram a fazer e reconstruíram o muro. Eu vou repetir. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém. E eu li um comentário que diz que foi em 52 dias. E esse Neemias se tornou governador de Judá por 12 anos, mudando o sistema político e estrutural daquela nação. Nós sabemos que nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa guerra. Eu me converti em 87.
Alguém faz as contas aí para mim. Mauro, 87 até hoje são quantos anos? Ele faz conta de cabeça, o Mauro. É uma Hã? Ah, quase 40 não vale, tem que ser preciso. 37. Vai fazer agora no carnaval. Ô Mauro, você me decepcionou agora. Quase 40. E aí, vejam como é a luta. Eu jogava futebol nas categorias de base do Noroeste. E o pessoal me convidou para ir para o acampamento. Mas eu tinha outros planos naquele ano. Eu já tinha falsificado uma carteirinha da Luso para eu brincar o carnaval. E meu pai descobriu. E ele falou, moleque sem vergonha, você vai ficar todos os dias do carnaval aqui em casa. E eu lembrei que um amigo tinha me convidado para ir no acampamento. Falei, bom, pior do que ficar aqui em casa não deve ser o acampamento. Eu vou nesse lugar para ver, né? E ainda disse assim para meu pai, pai, eles ficam rezando lá, eu acho até que, assim, no milho, né, ajoelhado. Eu sei que meu pai deixou. E eu me converti nesse acampamento de 87. Então, é uma guerra, é uma luta. Para vir à reunião ouvir a palavra, é uma luta. Para você participar de um grupo numa casa, é uma luta. Para você exercer um ministério, é uma guerra. Nós vivemos assim, num conflito sobrenatural, num combate contra as forças do mal. E o diabo é nosso acusador. Viu, Arlindo? Ele acusa a gente, ele quer nos depreciar, ele quer nos abater. E ele vai fazer de tudo para nos desanimar. E depois que você ouviu essa palavra hoje aqui, é capaz de você chegar na sua casa e o inimigo começar a falar assim, não é desse jeito não. Isso valeu para Neemias, lá para o povo. Está fora da realidade aqui do Brasil, dos dias atuais. E aí a gente sabe que o Tiago, o apóstolo, nos ensina na sua epístola, no capítulo 4, que primeiro nós sujeitamos a Deus, e aí nós podemos resistir ao diabo. Também não adianta você querer resistir ao diabo se você não estiver sujeito a Deus, se você não reconhecer a autoridade dele, se você não se colocar debaixo das suas ordens. E eu concluo com um testemunho pessoal. Depois desse aí que vocês ficaram sabendo da minha situação, né? Antes da conversão, o ano passado, eu estava conversando com um amigo. E eu confessei para ele que eu não via mais saída para uma determinada situação. Que eu não vou contar qual é. Vou fazer que nem o Alexandre Gifali fez. Esses dias ele postou assim, gostei daquilo. Estou muito alegre. Os que estão perto de mim sabem o que é. Quem quiser saber, chama no particular. Né? Se você quiser saber o que é, você me chama no particular depois. Mas eu disse para esse amigo, eu estou desanimado, cara. Essa situação, não, eu acho que não tem mais jeito. E aí, talvez uns 3 meses depois, esse Deus, sempre misericordioso, interferiu. Ele interferiu. E trouxe uma outra pessoa, que não era aquela que eu tinha aberto meu coração, para promover um encaminhamento e resolver aquilo. E quando nós sentamos com esse irmão que veio ajudar, eu disse para ele, nunca imaginei que você estaria aqui para tratar desse assunto. Eu já tinha entregado os pontos, eu estava só esperando para ver que barranco que ia dar isso. E aí ele levantou a cabeça
olhou bem fundo nos meus olhos e disse assim: foi Deus, né? E eu comecei a chorar. Talvez ele nem quisesse estar ali, essa pessoa, mas Deus promoveu um acerto. Talvez a sua situação também seja semelhante. Já há muito tempo, isso te empurra para baixo. Não ignore isso. Nessa manhã, entenda que o seu desânimo precisa ser combatido. Não saia dizendo, deixa para lá. Se preciso, procure ajuda profissional. Porque, como eu disse no começo, o desânimo é um dos sintomas da depressão. E depressão mata. Não mata só os sonhos. Mata fisicamente. Nós vimos que o desânimo é universal, recorrente, contagioso, mas ele também é curável. Certo, Hannes? E como nós vimos no livro de Neemias, as causas estavam no cansaço, na frustração, no fracasso, no medo. E o combate se deu através de uma reorganização. Tem uma palavrinha hoje que a gente ouve por aí, reinvente-se. É meio perigoso isso, porque sem Deus você pode ir para uma reinvenção perigosa, para longe dele. A reorganização aqui foi em torno da família, lembrando do Senhor, que foi o segundo ponto, e isso provocando uma resistência através da oração, através da comunhão com os irmãos, uma resistência na fé, uma luta. Você está disposto a lutar? Estou te fazendo uma pergunta séria. Você está disposto, você está disposta a lutar? Porque se você estiver, Deus vai te ajudar. Eu estou vendo aqui o João. João, meus sentimentos pelo falecimento do seu pai. É sua mãe? Que Deus traga todo o consolo para a senhora. Esse é um momento difícil de perda. Momento de permanecer no Senhor. Vamos reagir? Vamos? Fica de pé. E aí nós vamos falar, todo mundo junto isso aqui, ó. Primeiro nós vamos falar, depois nós vamos varrer. Varrer significa que você vai ter que fazer alguma coisa aí. Então, primeiro nós vamos falar. 1, 2, 3. Show de desânimo. E agora nós vamos falar varrendo. 1, 2, 3. Show de desânimo. Ah, não. Assim não vale. Que isso? Estou parecendo aquela espanhola, como que é? Castanhola. Tudo bem, Chiquinho, que você é espanhol, mas... né? Vamos lá no show de desânimo? Show de desânimo! Dá um abraço no teu irmão e vai na bênção para casa. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.